Você já sentiu que, mesmo exausto, ainda existe uma parte de você que se recusa a parar? Aquele impulso silencioso que sussurra: mais um e-mail, mais uma meta, mais um dia. Eu sentia isso também. Era como se descansar fosse um crime e o cansaço uma falha moral. O relógio já não marcava as horas, marcava culpa. E o descanso parecia um luxo que eu não merecia. Com o tempo, percebi que o trabalho não terminava quando eu fechava o computador. Ele continuava dentro da minha cabeça, como um ruído constante. Até o silêncio parecia improdutivo. Foi aí que entendi. O problema não era o trabalho. Era o que o trabalho tinha se tornado dentro de mim. Vivemos numa era em que ser já não basta. É preciso performar. Ser produtivo virou um novo sinal de valor. A cada pausa vem o medo. Medo de ficar para trás, medo de ser esquecido, medo de ser menos. E é nesse medo que a armadilha se fecha. Nietzsche chamaria isso de a doença da vontade. A vontade que um dia serviu para criar, agora serve para se provar. Trabalhar virou um novo modo de fugir do vazio. E eu sei, porque fugi assim por anos. Acreditava que, se me esforçasse o suficiente, o vazio me respeitaria. Mas o vazio não se impressiona com planilhas. A fé da produtividade. Você talvez sinta o mesmo. Trabalha, produz, entrega e ainda assim sente um buraco crescendo dentro de si. Um cansaço que o sono não cura. Um silêncio que o barulho da produtividade não consegue abafar. Nietzsche me ensinou a olhar para esse buraco sem desviar os olhos. Ele dizia que o homem moderno mata a sua própria força em nome da segurança. E eu comecei a me perguntar: será que nossa obsessão por desempenho é apenas o novo nome da covardia? A produtividade não é apenas um hábito, é uma fé. Uma religião moderna disfarçada de rotina. A cada tarefa concluída, uma pequena oração. Talvez agora eu mereça existir. Nietzsche dizia que o homem moderno trocou Deus pela máquina, mas continuou ajoelhado. O altar mudou, mas o ritual é o mesmo. Antes buscávamos salvação, agora buscamos desempenho. Antes queríamos o céu, agora queremos resultados. E no fundo, é a mesma fome. A fome de sentido. A diferença é que agora nos alimentamos de métricas, curtidas e elogios. Mas essa comida espiritual é vazia. Ela não nutre, só distrai. O medo e a moral. A produtividade tóxica não nasceu do trabalho, nasceu do medo. O medo de parar e ouvir o próprio vazio. Porque quando tudo se cala, a pergunta aparece: e se eu não for ninguém sem isso? Foi aí que entendi o que Nietzsche chamava de moral dos fracos. Não é sobre força física, mas sobre espírito. A moral dos fracos transforma o medo em virtude. Ela nos ensina a admirar o obediente, a aplaudir o exausto e venerar o ocupado. A sociedade premia o cansaço disfarçado de comprometimento. E eu, por muito tempo, confundi minha exaustão com propósito. Achava bonito sofrer por algo, mas não era amor ao trabalho, era medo do silêncio. A mente que não para é uma mente que tenta fugir de si. E quanto mais fugimos, mais longe ficamos de nós mesmos. Nietzsche chamava isso de niilismo ativo. O movimento frenético de quem perdeu o sentido, mas continua girando, só para não encarar o vazio. Eu era esse movimento. Talvez você também seja. O colapso e o espelho. Tudo começou a mudar quando eu parei. Não por escolha. Meu corpo me obrigou. O burnout não é o colapso do corpo. É a alma gritando: eu não aguento mais viver como uma máquina.
No início eu resisti. Tentei voltar à rotina, mas o corpo é sábio. Ele sabe quando a mente mente. Foi num dia de silêncio que eu ouvi algo diferente. Um sussurro lá no fundo. E se eu não precisar provar mais nada? Essa pergunta ficou ecoando dentro de mim. E foi nela que Nietzsche voltou. Não o filósofo dos livros, mas o homem que escreveu com sangue e solidão. Ele falava sobre a vontade de poder. Não como dominação, mas como expansão da alma. A força de viver. Não para vencer, mas para criar. E eu percebi. A produtividade tóxica é a distorção dessa vontade. É quando o desejo de criar vira um medo de falhar. Quando o impulso de viver vira a obrigação de render. A rota. Nós não estamos cansados de trabalhar. Estamos cansados de trabalhar contra nós mesmos. Cansados de transformar cada ato em uma prova de valor. De medir nossa existência por metas e expectativas alheias. A performance virou a nova prisão, e a chave está dentro da nossa própria mente. Nietzsche diria: destrua seus ídolos, e o maior ídolo do nosso tempo é a ideia de que só valemos quando produzimos. Eu precisei quebrar essa crença dentro de mim, e quando ela quebrou, algo em mim começou a respirar de novo. Quando tudo parou, percebi que o silêncio não era o inimigo. Era o espelho. E pela primeira vez, eu tive coragem de me encarar sem os disfarces da produtividade. O que eu vi ali não foi fracasso. Foi um ser humano esgotado de fingir força. E no fundo desse cansaço, encontrei algo que o trabalho nunca conseguiu me dar: presença. O silêncio pesa, mas ele também cura. Porque é nele que a vontade real começa a sussurrar novamente. Aquela vontade que não busca aplausos, nem aprovação. A vontade de existir por inteiro, mesmo que o mundo não o veja. O silêncio. Nietzsche dizia: torne-se quem você é. E eu entendi que isso não é sobre encontrar algo escondido, é sobre criar. Criar a si mesmo todos os dias, a partir da própria verdade, não das expectativas alheias. Produtividade sem propósito é só pressa com fantasia de importância. E eu não quero mais correr atrás de fantasmas. Quero caminhar com consciência. Transformar cada gesto em um ato de presença. Eu ainda trabalho, mas o trabalho não me possui. Eu ainda tenho metas, mas elas não me definem. O que define agora é a intenção. Porque quando a vontade volta a ser criação, até o esforço tem sabor de liberdade. O descanso deixou de ser fuga, virou ritual. Uma forma de agradecer ao corpo por me carregar nessa jornada de ser humano. E quanto mais eu me permito pausar, mais percebo que o mundo não desaba. O mundo, na verdade, respira junto comigo. Nietzsche acreditava que a vida é arte. E se é arte, ela exige pausas. Sem silêncio, não há música. Sem sombra, não há forma. Sem vazio, não há espaço para o novo nascer. Hoje, quando o relógio marca o fim do expediente, eu desligo e deixo o som do vento entrar pela janela. Não é preguiça, é reconciliação. Eu parei de tentar ser uma máquina e, no espaço entre um suspiro e outro, voltei a ser humano. O corpo trabalha, sim, mas agora a alma também respira. O verdadeiro descanso não é o oposto do trabalho, é o reencontro com si mesmo. Nietzsche nunca quis nos ensinar a suportar o peso do mundo, ele quis nos ensinar a dançar com ele. E é isso que tento fazer agora, dançar entre esforço e pausa.
entre querer e ser, entre fazer e simplesmente existir. A produtividade tóxica me ensinou o preço de viver para fora. O silêncio me ensinou o valor de voltar para dentro. E se você sente o mesmo cansaço que eu sentia, saiba, o problema nunca foi falta de força, foi excesso de ruído. O silêncio cura, o silêncio devolve, o silêncio lembra. Você nunca precisou provar o seu valor. Só lembrar que ele sempre esteve aí, quieto, esperando que você parasse o bastante para ouvi-lo. Se isso falou com você, compartilhe. Não para que mais pessoas vejam, mas para que mais pessoas despertem. O mundo não precisa de mais gente produtiva. Precisa de mais gente presente.